E o que acontece quando a gente começa a aprender pirueta? Vai dando um desespero tão grande, não dá? Dá um desespero. Gente, eu lembro quando eu comecei a aprender pirueta. Por quê? Primeiro a gente olha e fala, meu Deus, eu vou cair se eu tentar fazer isso. Se eu tentar fazer isso, eu vou cair. E aí eu lembro que eu olhava assim e falava, ai meu Deus. E, gente, vocês podem até não acreditar, mas eu sempre fui muito tímida. Quando surgiu o Balé Online, se vocês olharem os primeiros vídeos do Balé Online, meu Deus do céu, a gente vai fazer 5 anos agora, dia 29, né? E aí a equipe pediu para eu dar uma olhada em vídeos antigos e selecionar alguns vídeos antigos que eles vão fazer alguma coisa que eu ainda não entendi direito. E aí eu comecei a olhar os vídeos antigos. Gente de Deus, parecia que a voz da tia Mari nem saía, sabe? De tanta vergonha que eu tava da câmera. Hoje não, depois de 5 anos ligando a câmera várias vezes no dia, já fica mais fácil. Só que quando eu comecei balé lá atrás, eu também morria de vergonha. E eu morria de vergonha, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Sim, eu acho que isso é natural, né, de todo ser humano, e a gente vai vencendo isso aos poucos. E aí, quando eu fui aprender pirueta, o meu maior medo era cair de bunda e as pessoas darem risada, sim? E isso eu tinha ali meus 13, 14 anos, então eu tava ali na adolescência. E aí eu olhava e falava, ai meu Deus do céu, não vou tentar esse negócio. Não vou. Aí eu fazia o quê? Eu tentava em casa. Eu tentava sozinha em casa, porque se eu caísse, tava tudo bem, não ia ter ninguém lá para rir de mim, sim? Quando a gente começa adulta, é a mesma coisa. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Na hora que estiver lá na sala de aula, o professor der a pirueta, vai fazer, deixa eu ver, mais ou menos assim, tá. E aí em casa fica tentando que nem uma louca, né? Só que qual é o problema disso? Se você não estudar direitinho, você vai ficar repetindo várias vezes a pirueta e vai ensinar para o seu corpo a maneira errada de fazer pirueta. Então é importante você ficar comigo hoje aqui até o final, para você conseguir entender o processo de uma pirueta, principalmente aqui a pirueta andedã, que é o que a gente vai falar hoje, para que na hora que você vá treinar, você consiga fixar de forma correta no seu cérebro. Porque conforme a gente vai repetindo, 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 a gente vai fixando ali no nosso cérebro uma maneira correta de fazer, ou a gente fixa errada como sendo correta. Então, não, vamos fixar a maneira correta. E aí, cuidado, porque um dos primeiros erros que a gente acaba cometendo quando a gente começa a aprender a girar a pirueta é errar o lado. Como assim, Mari? É confundir andeor com andedã. Sim? Então, grave bem essa informação. E eu nem uso sentido horário, anti-horário, porque às vezes você pode não assimilar muito bem. Mas pense sempre assim: em uma pirueta em passê, eu coloco a quarta posição. Qual é a perna que vai subir? A perna de trás sobe. Tá. A perna de trás é a direita. Se eu girar para a direita, eu tenho uma pirueta andedó. Se eu girar para a esquerda, eu tenho uma pirueta andedã. Sim? Então, é uma maneira simples de você não errar. E aí, preste atenção, eu estou girando para o lado certo, tá? E aí, quando a gente começa a aprender pirueta, tem um erro muito clássico que as pessoas fazem quando estão começando a aprender. E aí, quem já sabe pirueta, eu quero que você volte no tempo e pense se você cometeu esse erro na hora que você começou a aprender. Que é o quê? Cara, você aprendeu pirueta de verdade ou você aprendeu copiando? O que é aprender copiando? Vamos lá, a gente vai aprender uma pirueta andedã hoje. Então, ó, tô lá, preparei, coloquei a quarta e a gente vai virar aqui, ó, perna direita vai subir, eu vou virar pro meu lado esquerdo. Subiu, girou. Fizemos uma pirueta andedã. Deixa eu ver vocês. Foi mais ou menos assim que vocês aprenderam? Por quê? O que acontece aqui? Aqui você está copiando exatamente o que eu estou fazendo. Teste aí para você ver. Você vai lá, vai colocar a perna do lado, você sabendo ou não sabendo o balé. Você vai colocar a quarta posição, você vai copiar meu braço, você vai subir a perna de trás e vai girar para a esquerda. Mari, mas poxa, não é assim que eu aprendo? Qual é o problema de aprender assim? Assim, a gente vê a pirueta como um passo. E ó, me acompanha, senão vai ficar difícil você entender minha loucura. Aqui, a pirueta é um passo.
Só que a pirueta, ela não é um passo. A pirueta, ela é feita por fases. Vamos entender isso? Olha só. O que é que a gente tem numa pirueta, mesmo sendo um dedão? Eu tenho a fase onde eu tô lá, dégagé, quarta, preparei minha pirueta. Sim, eu preparo para girar. Então, eu tenho a fase da preparação, eu tenho a fase do tour, que é o giro, e eu tenho a fase da finalização. Tudo bem? Toda pirueta, ela é composta por 3 fases. Se eu vejo tudo uma coisa só, eu vou ter problemas para aprender e eu vou ter problemas para corrigir. Por isso que é tão difícil as pessoas conseguirem corrigir pirueta, a própria pirueta. Porque ela não sabe nem onde é que começa, nem onde é que termina, nem o que ela tem que corrigir. Como é que você pode corrigir um bolo que deu tudo errado na receita, se você não sabe quais os ingredientes que tem naquele bolo? Eu só olho o bolo lá, tudo falando, ixi, não sei nem o que aconteceu aqui. Isso tem sido a pirueta de muitas bailarinas adultas, porque a gente começa aprendendo, copiando, sem entender que existem essas fases. Quando eu entendo que existem essas fases, eu tenho condições de estudar cada uma das fases e saber exatamente o que eu tenho que ensinar para o meu corpo em cada uma das fases.